Olá, seja bem-vindo ao meu canal e a este vídeo. Eu sou Paulo Pineda e hoje vou te trazer algumas informações referentes à microscopia de hemácias, né? Neste vídeo vou te apresentar algumas características das hemácias, e isso está relacionado, dentre outras coisas, à propriedade dessas células do nosso sangue, os glóbulos vermelhos, terem uma membrana que é igualmente às outras membranas celulares permeáveis. Então eu vou te mostrar também propriedades relacionadas à permeabilidade de membrana. E também este vídeo vai trazer informações interessantes, importantes, para quem for se aventurar num laboratório, numa aula prática, em visualizar esses glóbulos vermelhos do nosso sangue no microscópio. O que a gente pode ver, o que acontece, inclusive quando a gente submete essas nossas células sanguíneas a diferentes condições ambientais, tá? Então vamos lá. Muito bem, aqui então eu trago o título deste vídeo, Microscopia de Hemácias. É um vídeo curto, bem focado, né, num aspecto prático que a gente tem relacionado a essas nossas células. Então, relembrando, hemácias também tem sinônimos, são células que podem ser chamadas de eritrócitos, esse termo eritro significa vermelho, então são as células vermelhas ou glóbulos vermelhos do nosso sangue, né? Essas células, elas como toda e qualquer célula do nosso corpo, elas são formadas por membrana, tem citoplasma, mas neste caso, essa célula, diferente da maioria das outras células do nosso organismo, elas são células anucleadas, ou seja, são células que não possuem núcleo. E aí, o que nós temos aqui? Essa célula, ela tem dentro dela uma grande quantidade de proteína hemoglobina, uma proteína que quando recebe luz, ela se cora por vermelho, então ela é um pigmento. E justamente essa proteína em grande quantidade, correspondendo a cerca de 1/3 do peso molecular de toda a célula, que quando recebe luz, por ser um pigmento, fornece a cor vermelha para toda a célula, para a célula como um todo. Então, quando vamos fazer uma visualização em laboratório, né, no microscópio dessas células, nós nem precisamos utilizar corante. Essa célula ela já tem essa característica de favorecer-nos a visualização, sem a utilização de um corante. E aqui, então, estou mimetizando aqui um experimento possível para nós entendermos o que pode acontecer com essas hemácias quando elas são colocadas em condições ambientais diferentes e com isso nós inferirmos algumas propriedades da membrana dessas células. Então aqui as hemácias vão ser submetidas, nesse exemplo hipotético, nesse experimento hipotético, em diferentes soluções tônicas, ou seja, diferentes soluções em relação à concentração. Eu então tenho aqui três soluções com concentrações diferentes. Uma dessas soluções é chamada de isotônica, a outra hipotônica e a outra hipertônica. Ou seja, nesta situação do meio, eu vou submeter a hemácia a uma solução salina que tem concentração, tônico, né, vem de tonicidade, que é concentração, igual à concentração da célula. Então, neste caso, nós temos a possibilidade de observar uma membrana celular controlando, selecionando a passagem de moléculas, que nesse caso será água, né? Então nós temos a entrada de água e a possível saída de água dessa célula através da sua membrana. Quando essa célula então é submetida a essa solução isotônica, dado o fato que a concentração salina, a concentração de sal, dentro e fora da célula, no meio intracelular e na própria solução aqui no meio extracelular, são concentrações iguais, a célula então ela pode ganhar água numa mesma taxa em que ela vai perder água. Então, em resumo, né, num cálculo líquido aqui desse ganho e perda, nós não temos a célula ganhando mais ou perdendo mais água. Esse tipo de solução, que tem uma concentração, né, de sal igual à da célula, nós conhecemos essa concentração. Então, eu estou falando aqui em concentração salina, na verdade estou me referindo à concentração de sal, sal de cozinha mesmo, né, o NaCl, ou seja, cloreto de sódio.
Nesse caso, nós sabemos que a concentração de NaCl no interior das nossas hemácias é de exatamente 0,9%. Então, neste caso, se eu estou afirmando aqui, estou postulando que a solução é isotônica, então significa que nessa solução aqui eu tenho exatamente a mesma concentração, ou seja, 0,9% de NaCl, que não é por coincidência, né, que nós temos exatamente essa concentração num soro que é fisiológico. Então, quando um paciente, por exemplo, olha só a aplicação prática disso, né, quando um paciente ele recebe um soro, em sendo esse soro fisiológico, isso significa que esse soro vai ter a concentração de 0,9% de sal, que é a mesma da célula. Então, isso torna esse ambiente, isso representa um ambiente adequado, fisiológico para as nossas hemácias. Não há uma alteração significativa aqui, por exemplo, do volume dessas células. O que acontece de forma diferente quando nós submetemos essa célula numa solução hipertônica, em que a solução agora tem uma concentração maior de sal do que o interior da célula. Nesse caso, a célula vai perder mais água, então ela vai murchar, a membrana dessa célula, que tem uma permeabilidade seletiva, ela vai permitir a saída, né, de um volume maior de água. E com isso a célula então vai desidratar, ela vai murchar. Essa é uma condição que não é fisiológica, né? E nós temos nessa representação aqui embaixo essa solução hipertônica. Então aqui, por termos uma concentração de sal maior fora da célula, na solução, essa célula então ela vai perder bastante água por osmose. Então, através de um processo físico natural, que é a osmose, em que eu tenho a passagem de líquido, neste caso água, do meio intracelular, meio menos concentrado para o meio mais concentrado, que nesse caso o meio menos concentrado é o meio intracelular, e o meio mais concentrado é o meio extracelular. Então, neste caso, por osmose, a água vai deixar o interior da hemácia e vai para o meio exterior. Essa célula vai desidratar, né? Então, está aqui. Perda de líquido, a célula vai encolher. E ela fica com um aspecto que se assemelha a uma condição da hemácia chamada crenada, né? Essa condição, morfologia crenada, é quando a gente observa a membrana toda enrugada. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar uma imagem de microscopia que ilustra isso. O inverso é verdadeiro. Então, se eu submeto essa célula a uma solução hipotônica, onde a concentração de sal da solução é menor do que a concentração de sal de dentro da célula, da mesma forma, por osmose, a membrana da célula vai permitir a passagem de água, só que agora de fora para dentro da célula. Essa célula vai ficar túrgida, ela incha, ela ganha volume, ela fica maior. Então, nesse caso, a água que está aqui do meio menos concentrado, fora da célula, porque é uma solução hipotônica, menor concentração, essa água vai entrar na célula, onde a concentração de sal aqui, nesse caso, é maior do que fora. Então, por osmose, a célula ganha água, e aí então ela fica túrgida, ela fica inchada. Bom, em linhas gerais, é isso que a gente tem, uma célula em solução hipotônica, ela fica inchada, né? Em condição isotônica, uma solução isotônica, a condição da hemácia é normal, então ela fica com aquela morfologia de disco bicôncavo, e se eu submeto ela a uma condição hipertônica, ela fica encolhida. E aqui, da direita para a esquerda, tem uma seta que ilustra uma concentração, né, desses íons no espaço intracelular que está aumentando, né? Quando eu observo isso, então, no microscópio, se nós fizermos a coleta de um sangue, pingarmos ali uma gota de sangue, uma lâmina de vidro, uma lâmina histológica, e além disso, colocarmos neste sangue, adicionarmos uma gota de solução isotônica, ok, a hemácia ela vai apresentar uma morfologia que é semelhante à morfologia já típica dela. Ela não vai ter uma mudança drástica de morfologia, né? Ela vai continuar com esse formato de disco bicôncavo, que nesse caso nem sempre a gente consegue observar, né? Em alguns casos sim, em algumas hemácias. Agora,
Quando eu submeto essas hemácias a uma solução hipertônica, essas hemácias podem assumir essa morfologia crenada, que é resultado dessa desidratação. Então a célula encolhe, a membrana fica toda alterada, com a morfologia toda alterada, né, toda enrugada. Tá? Então, são essas condições que a gente pode observar num experimento hipotético desse, e isso demonstra, então, o que nós devemos encontrar como nós visualizamos uma hemácia, né? Quando eu vou visualizar a hemácia, o que eu enxergo? Eu vejo muitas células com esse aspecto, e se eu submeto ela a uma solução hipertônica, eu então observo propriedades da membrana celular, como, por exemplo, a permeabilidade seletiva, onde houve osmose, que resultou na perda de água dessa célula, então eu observo uma alteração morfológica dela. Isso em microscopia óptica, sem utilização de corante. Tá bom? Muito bem, era isso que eu tinha para apresentar para você. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.